Bom dia, a gente vai dar início a mais um encontro do Segundas Intenções, recebendo hoje uma dupla de artistas e autores de livros que a gente grosseiramente pode chamar de para público infanto-juvenil, mas acho que é bem mais do que isso. A gente vai até discutir este conceito, né, da literatura para um público infanto-juvenil, já que eu, por exemplo, sou leitor dos livros deles e já saí da infância e da juventude e da adolescência há muito tempo. Então a gente tem o prazer de receber no Segundas Intenções Stella Barbieri e Fernando Vilela para conversar sobre a produção deles. São ambos artistas plásticos. A Stella é artista plástica e também autora escritora dos livros. Eu tenho perguntas sobre o trabalho dela, a divisão entre o trabalho dela como artista plástica e escritora, como é que ela faz essa divisão. Já o Fernando se alterna, ora como ilustrador, autor, e também tem um trabalho como artista plástico que corre ao largo da atividade editorial. Enfim, é difícil definir o trabalho de vocês, né? Porque vocês são artistas plásticos, autores de livros, são ilustradores. Enfim, tem uma série de outras atividades conexas, além de manterem o espaço das artes Biná, sobre o qual também a gente vai conversar aqui, para vocês explicarem o que é esse espaço. Bom, bem-vindos aqui ao Segundas Intenções, na biblioteca do Parque Vila Lobos. Estamos num mês aqui, no mês do Dia das Crianças, e o que torna ainda mais oportuna a presença da Stella e do Fernando aqui. Vamos lembrar da parte boa deste mês, né, que é o Dia das Crianças, já que estamos na véspera da eleição para presidente e todos os outros cargos. Esse aspecto do mês a gente pode deixar ao largo, esquecer durante algumas horinhas aqui. Enfim, pergunta inicial. O que veio antes, a parceria ou o casamento? Olha, a parceria, mas foi uma parceria um pouco casual, porque a gente se conheceu, nós dois frequentamos o mesmo grupo de artistas e, na verdade, eram dois grupos de artistas que se encontraram. E aí a gente se conheceu num projeto de exposição, que a Stella foi convidada e que eu fui convidado. E naquela ocasião eu era casado ainda, mas não foi nesse encontro que eu me separei. Mas, de fato, eu fiquei bem encantado com Stella e trabalhamos juntos uma semana para levantar uma exposição num galpão. Era um galpão de uma artista, que é a Sônia Gogisberg, que ela era um galpão da família dela, que foi ocupado por 15 artistas, e a exposição chamava Galpão 15, em 2012. Foi nesse momento que a gente se conheceu. Aí, uns anos depois, eu me separei e a gente começou a namorar, e assim que a gente se conheceu. Então, foi uma parceria nas artes e depois o casamento. Na verdade, ele começou a fazer um site meu, que foi infinito. Não acabava o site. E a gente começou a namorar porque ele ficava até às 3 horas da manhã em reunião comigo, fazendo o site. E, nessa época, eu era diretora do Instituto Tomi Otaki, e o Ricardo Otaki falou para mim: Stella, por que você está tão cansada? Eu falei: Ricardo, tem um cara fazendo o site, meu site, que fica lá em casa até às 3 horas da manhã. Ele falou: Stella, isso não existe, esse cara está afim de você. Você não percebeu ainda? E eu, um pouco lenta, não tinha notado. Então, foi assim que começou. Esse site ainda existe, precisa ser reformulado. Mas que ano foi isso, mais ou menos? 2004. E quando, a essa altura, vocês já tinham publicado livros individualmente ou... Eu tinha publicado... Bom, acho que a Stella você não publica, em geral, livros escritos e ilustrados por você, né? Não, eu estou começando a ilustrar agora. Eu acabei de expor na Feira de Bolonha, fui selecionada com ilustrações minhas para a Feira de Bolonha o ano passado. Não, esse ano. Você, em geral, escreve e ele ilustra. Então, nessa altura do campeonato, quando vocês tiveram esse encontro, daí, Fernando, você já era artista visual, ambos eram, você era artista plástico, e em relação ao livro, o que você já tinha feito até então? Olha, eu, em 2003, ilustrei o primeiro livro, que é o Ivan Filho de Boi, pela Kozak Naif. E assim que eu fiz o primeiro livro, eu acabei mudando, né, um pouco de profissão, comecei a trabalhar com ilustração de livros. Eu já devia ter
sei lá, uns 3, 4 livros ilustrados em 2004, quando a gente se conheceu, quando a gente começou a namorar. E a Estela, o primeiro livro que você publicou foi A Menina do Fio, né? Que foi uma parceria nossa em 2006. Eu já era contadora de histórias durante um longo período da minha vida, além de artista, eu sempre fui educadora e contadora de histórias. Então, teve uma fase da minha vida que uma parte significativa da minha renda, da minha subsistência, vinha de contar histórias. E quando a gente se conheceu, o Fernando ia em apresentações minhas, a gente começou a fazer algumas juntos, que eu contava histórias, ele ia ilustrando, e ele falou, vamos publicar algumas histórias que você conta. Então, a gente brinca que a gente sempre publica histórias já testadas, porque eu sempre conto as histórias antes da gente publicar. Então, já tem um roteiro, tem um imaginário que já está presente antes das histórias serem publicadas. E A Menina do Fio é uma história de minha autoria, que a gente foi trabalhando, fizemos muitos bonecos, muitas idas e vindas até ela se configurar. E é um livro que remete visualmente, até pelo encadeamento, à tradição oriental de contação de histórias, mas é uma história absolutamente divergente em relação a relatos da tradição, né? Se pudesse contar um pouquinho, já que é a primeira parceria entre vocês, como é que surge e qual é essa história? Bom, é a história de uma menina que nasce com um fio no meio da cabeça que é diferente de todos os outros. Ele é mais dourado que o ouro, ele é mais duro que o aço e ele é mais comprido que o firmamento. E é um fio muito levezinho que vai se enroscando em tudo quanto é canto e ela vai ficando muito mal-humorada. Ela é uma pessoa que só chora, que acha tudo ruim. E os pais dela, então, começam a consultar pessoas para tentar cortar o tal fio e consultam químicos, cabeleireiros, serralheiros, todos os tipos de profissionais, bruxas, e vão andando pelo mundo e o fio vai se enroscando nas maçanetas das portas, na roda das carroças, e era uma coisa que sempre puxava a menina para trás, e o cabelo vai crescendo, e ele vai se enroscando, até que a menina cresce, e o rei fala, bom, eu acho melhor essa menina casar, porque parece que o amor resolve muitas coisas e, quem sabe, dá jeito nisso também. E aí as pessoas vão se prontificando a casar com ela, vem gente do mundo inteiro e ninguém consegue, porque ela é muito mal-humorada, ela não quer saber de ninguém, ela grita com todo mundo. Até que aparece um rapaz que toca uma pianola de carvalho e anda sempre com um peixe num aquário junto com ele. E esse cara fala, eu vou tentar soltar esse fio, porque ela realmente é uma pessoa indigesta, não dá para ficar do lado dela. E ele vai indo pelo mundo e vai soltando o fio. E quando ele volta de anos de trajetória andando pelo mundo, ele senta no jardim, começa a tocar piano e ela está se sentindo bem. E ela vai dançando, dançando, até que ela resolve fazer uma coisa com esse fio. E aí ela vai num tear e começa a fazer um tecido com fio e o fio se desprega quando ela acaba. E ela vai fazendo uma outra coisa. Então, e aí ela percebe que todas as pessoas têm um fio invisível no meio da cabeça e se as pessoas não usam esse fio, isso se volta um pouco contra elas. Então, é um pouco de uma história que trata da invenção, como é que você usa a invenção quando você cozinha, quando você é jornalista, como é que a sua invenção é usada e como é que, se você não usa isso, isso se volta contra você. Esse livro tem 2 edições diferentes, né? Sim. Porque tem uma edição... De que ano que ele é? Ele é de 2006. 2006. E depois ele tem uma edição bem mais recente, né? Ele foi publicado pela Girafinha em 2006, num formato pequeno. É uma pena que ele não está aqui. E vermelho e preto. E em 2011 ou 12, a gente publicou pela Martins Fontes, né, porque a Girafinha foi vendida e a gente levou o livro para outra editora num formato maior, com outras cores. E outros tipos de desenho ou não? Vamos dizer assim, as formas são semelhantes? São os mesmos desenhos, mas eu tive que adaptar, porque o livro ele foi feito num formato bem maior. Então os desenhos foram refeitos. Perfeito. Então vamos entrar numa questão, talvez, da técnica aí do desenho. Qual é a técnica que você usa
preferencialmente nos livros? Porque você tem, a gente olhando sua produção, tem desenho mesmo, tem gravura, ou tem um carimbo, né? Eu já vi você mais de uma vez mostrando em programas de televisão, até para mim mesmo, você já deu entrevista mostrando a sua técnica de usar um carimbo, que de certa maneira cria um efeito muito semelhante ao da xilogravura, para quem é leitor e não está preocupado com as especificidades da técnica, tem o mesmo efeito, né, dos volumes, de uma certa borda que é meio, que tem uma imperfeição calculada, intencional, né? Quais são as técnicas que você usa preferencialmente nos seus livros? Então, Manuel, para ilustrar os livros, para falar um pouco antes da linguagem, a primeira questão é achar uma linguagem que dialogue com a história. Então, no caso da Menina do Fio, é uma história que passa no mundo árabe, né? Então, eu acabei pesquisando, junto com Estela, a arquitetura, a tapeçaria, e como a arte árabe ela é muito gráfica, eu acabei escolhendo o carimbo de borracha, que é um tipo de gravura, né, para fazer as ilustrações. Agora, o processo de criar, né, de inventar as ilustrações, eu venho das artes gráficas, né? Eu sempre trabalhei com gravura. E o livro é uma gravura. O livro é uma obra de arte impressa. Então, aliás, um dos meus grandes entusiasmo com o livro, né, o grande tesão que eu tenho do livro, é que ele é um objeto artístico impresso, e pensar o livro como uma gravura, como uma obra de arte, que recursos a gente pode utilizar para imprimir um livro, que tintas, né? Isso faz parte do processo de criação das ilustrações. Porque, diferente de reproduzir uma obra de arte no livro, eu acho que a ilustração, a própria obra de arte é o livro, né? Então, existe uma especificidade da ilustração, que é pensar que o original é o livro impresso. Você não faz um original e reproduz, né? Então, as linguagens que eu busco trabalhar, tentando te responder, são linguagens que, quando você imprime o livro, você tem uma situação de uma obra de arte gráfica, né, que não é o original, que não é uma reprodução, né? Então, eu acabo trabalhando com cores especiais, dourados, prateados, vermelhos, pensando sempre no papel também, né? Às vezes é um papel brilhante, às vezes é um papel fosco, para trazer o máximo da potência da imagem no livro impresso. Então, é um pouco esse pensamento que eu tenho nas imagens, e às vezes uso gravura, às vezes pintura, às vezes desenho. A técnica vai depender muito da narrativa, né? Simbal Maruja é um livro de mares, de navegação. Ele tem muita pintura, muito nanquim, muita água espalhada. Já a Menina do Fio, que é um livro árabe, ele é muito mais árido, mais seco, tem muito concreto. As estruturas arquitetônicas dialogam muito com a arquitetura. Então, enfim, cada livro tem um caminho. E nasce meio junto, né? A linguagem, o tema, a linguagem poética ou ficcional e a imagem, né? Que o ilustra. Você ia falar alguma coisa, Stella? Não, eu ia falar que, para nós, é um trabalho de equipe que a gente sempre senta com o designer, o editor, junto, antes do livro nascer. Então, acho que faz muita diferença para a gente essa conversa inicial. A gente não faz uma coisa que escreve o texto, entrega para o Fernando, que depois vai para o designer, para o editor. Tem uma coisa de criar, num primeiro momento, já tem uma ideia do livro, talvez um início de ilustração e de texto, e aí a gente senta junto com todo mundo para começar, que é um jeito da gente fazer que dá muito certo, assim, que ele já sair com uma cara, inicialmente. Uma pergunta estatística aqui. Quantos livros vocês têm em parceria e quantos, Fernando, que você escreveu e ilustrou? Ou criou como livro de artista? Vocês têm ideia? Não precisa ser um número preciso. Você lembra quantos a gente tem juntos? Eu acho que juntos a gente tem uns 25 livros, né? Alguma coisa assim. E eu acho que eu tenho 20 livros escritos e ilustrados. 19 ou 20. Tá, então daria 45 no total, mais ou menos, né? Arredondando. Bom, aliás, temos aqui em primeiríssima mão a Boborella, que é o último, mais recente lançamento de vocês. Esse aqui é em parceria, já está nessa conta? Não.
Não está na conta, então já podemos aumentar aí a conta das parcerias. Que é um livro que tem um formato diferente, talvez a gente possa fazer, já que é uma novidade, é um livro que tem um formato, é novo porque foi recém-lançado e tem um formato diferente também. Talvez vocês pudessem explicar um pouquinho, eu faço esse livro circular pela plateia aqui presente na biblioteca do Parque Vila Lobos e vocês explicam um pouco, mostrar uma imagem aqui para eles mostrarem por que essa opção desse formato na horizontal e não na vertical, como convencionalmente se faz. Então, a Boborella é uma história que a Estela conta já faz tempo, que é inspirada num conto chinês de uma menina que nasce dentro de uma abóbora. E a ideia do livro, do formato do livro, é justamente... Existe um diálogo com a arte chinesa, né, do formato vertical, e a gente sempre teve vontade de fazer um livro onde as ilustrações fossem mais tridimensionais, né? Então, tanto a escolha das cores, né, uma abóbora e esse azul meio esverdeado, quanto o formato, é uma busca de uma nova forma, né, de folhear o livro e de trazer uma nova experiência que não é só o texto e a imagem, mas o objeto, né? E qual que é a história? É a história de um rapaz que era muito solitário e que um dia ele ganha uma flauta. E ele toca a flauta com tanta emoção e milagrosamente, quando ele põe a flauta na boca, ele já começa a tocar. E é com tanta emoção que quando ele está feliz e toca, até as formigas gargalham. E quando ele está triste e toca, até os grilos choram. E aí ele, um dia, numa interação com uns meninos que estão na beira do lago, jogando um peixe de um lado para o outro, ele fala: gente, para com isso, não joga esse peixe de um lado para o outro. Aí os meninos falam: então toca a flauta para nós. E aí ele começa a tocar a flauta, os meninos vão embora, de repente um peixe pula de dentro do lago e joga uma semente no pé dele. Quando ele pega essa semente, ele vê que é uma semente enorme, de uma semente de abóbora. Aí ele enterra essa semente, começa a cultivar e toca muita flauta para ela, a abóbora vai crescendo, e quando ele toca a flauta, a abóbora dança, e um belo dia a abóbora já está imensa, e ele ouve um estouro, e de trás da abóbora surge uma mulher linda, ruiva, que se chama Boborella, porque ela nasceu da abóbora. E aí a história continua. Essa inspiração chinesa que o Fernando mencionou no início é uma inspiração da história também? Ou a história é completamente Não, essa história é uma história original? Tradicional chinesa. É uma história chinesa mesmo. Que eu pesquisei algumas versões e ela normalmente chama a Montanha da Abóbora, uma coisa assim. Mas a personagem chama a Boborella. A gente achou que valia a pena o livro chamar a Boborella. Já que você falou em pesquisa, como que é o processo de criação de vocês assim, em relação aos temas? Porque vocês têm desde livros sobre o Simba, a Menina do Fio, que é inspirado em histórias árabes, o Fernando tem o Lampião e o Lancelote, sobre o qual a gente vai falar daqui a pouco, e pelo título já dá para perceber que se refere tanto à história das novelas de cavalaria quanto à tradição do cangaço e à linguagem do cordel no Brasil, quanto livros que falam, enfim, abordam aspectos mais contemporâneos da realidade, da vivência, né? Enfim, como é que é o processo de criação e a pesquisa a partir da definição ou de vocês terem achado uma temática, um enredo, uma história? Olha, tem uma coisa curiosa que acontece com a gente, que a gente inventa muito livro nas férias. Então, quando a gente viaja, quando a gente está mais distraído, alguns livros do Fernando e outros que nós fizemos em parceria são livros que a gente faz quando está mais relaxado, assim, está em conexão com a gente mesmo. Sei lá, A Toalha Vermelha, por exemplo, que é um livro que o Fernando fez, foi uma viagem de barco. Acho que tem essa coisa, por exemplo, essa viagem que a gente fez em Paraty, a toalha vermelha do nosso filho cai no mar e vai afundando, 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 e aí nessa hora o Fernando tem a ideia de fazer a toalha vermelha. Mas, por exemplo, Quero Colo, que é um livro bem recente nosso, a gente fez numa viagem de carro que a gente estava fazendo, e
e começamos a conversar como as crianças muito pequenas se identificam com os personagens. E como é que era o colo nos vários lugares do mundo? Como é que é carregar uma criança no colo pelas mulheres africanas? Como é que os bichos carregam os outros bichos no colo? Então, é uma história que surge... Então, acho que o jeito de surgir as histórias é muito variado. Agora, o Simba, por exemplo, que é um livro nosso, que também tem o universo árabe, que é uma coisa recorrente na nossa trajetória, a gente fez algumas viagens de estudo, fomos para a Turquia, fomos no Museu Gulbenkian, em Portugal, que tem um grande acervo de arte islâmica, para pesquisar. E cada uma das nossas obras, cada um dos nossos trabalhos, a gente mergulha naquela cultura, naquela etnia. É alguma coisa que nos interessa muito e que a gente se diverte fazendo também. Isso inclui também histórias brasileiras. Vocês têm um livro sobre o Bumba Meu Boi também, né? E eu vejo, Fernando, que você, na sua produção, vamos dizer assim, independente, a carreira solo, você tem vários livros que tratam da questão ecológica, né? Além das tradições populares brasileiras, que é o caso do Bumba Meu Boi, você tem vários livros que, de alguma maneira, abordam o mundo da floresta, o mundo enfim, de um Brasil identificado hoje com questões ecológicas, né? Isso surge de que maneira? É uma preocupação sua? É uma preocupação recorrente? Haja vista que existem mais 2, 3 títulos que você dedicou a essa temática? Então, Manuel, a questão ecológica, ela na verdade acaba sendo o ecológico acaba sendo uma consequência, porque esses livros, eu escrevi um livro que chama Seringal, que ele nasce de uma vivência que eu tive, de uma viagem que eu fiz para o Acre, e passei 20 dias num seringal, mas por uma questão de vontade de viajar, de conhecer o Brasil, de conhecer... Não tinha um propósito, digamos assim, militante, né? Não. Aliás, eu nunca tive um propósito militante ecológico, e esse livro ele é de 97, 98. Não, ele é de... 98. Não? Ah, não, 2008. A viagem que eu fui... Quando eu fui em 98 para o Acre, né? E tem um livro que chama Tapajós. Esses livros são movidos muito... O Barqueiro e o Canoeiro também tem um pouco dentro desse contexto, né? O Barqueiro e o Canoeiro também. Esses livros, eles acabam, eu acho que tendo um lado ecológico, sim, por conta da temática, mas são histórias muito mais inspiradas em vivências de viagem, em conhecer pessoas que se tornam personagens dos livros, né? Como um caboclo que vive na beira do Tapajós, um índio numa aldeia perto de Alter do Chão. Então, esse assunto, ele nasce de uma fascinação que eu tenho pelo país mesmo, pelo povo, pela natureza. E essas viagens acabam sendo muito inspiradoras, né? Como, digamos assim, matéria-prima para essas narrativas, tanto a parte visual quanto as narrativas que a gente ouviu nas histórias. Tapajós, por exemplo, foi uma viagem que eu fiz com a Estela. A gente foi passar a lua de mel em Alter do Chão, e a Estela também tem esse prazer, né, de conhecer as pessoas e da gente se aproximando. E aí o barqueiro que a gente contratou para levar a gente para passear, no segundo dia já era nosso amigo, e ele falou: olha, eu não vou cobrar de vocês, mas eu posso levar os meus filhos e a minha mulher para os passeios? A gente, não, claro, vamos junto, né? Aí a gente ia com a mulher, com os filhos, parava numas praias lindas de Rio, e de repente ele sumia com a mulher, ia namorar, e a gente ficava cuidando dos filhos dele. E as crianças contavam histórias para a gente brincava com as crianças. Então, as viagens acontecem coisas muito assim, né, que a gente sempre acaba se enfiando numas situações muito curiosas, e daí nascem muitas, enfim, inspirações para os livros. Perfeito. Bom, vocês têm alguma pergunta para a Estela e para o Fernando? Se tiverem, por favor, a gente tem um microfone para que fique registrado aí na nossa captação audiovisual, e também quem está nos assistindo pelo Facebook possa ouvir a questão. Então, se alguém tiver, por favor, levanta a mão que o microfone chegará até vocês, tá bem? Bom, Fernando, vamos
falar um pouquinho agora do Lampião e Lancelotti, que eu acho que é um livro que te deu uma dimensão para a sua obra que, no meio editorial muito grande, né? Teve uma repercussão muito ampla, você ganhou prêmios no Brasil, na Feira de Bolonha, você ganhou 3 jabutis com esse livro, ganhou um prêmio na Feira de Bolonha, que é a feira mais importante do livro infanto-juvenil, né? Vou voltar à questão do infanto-juvenil daqui a pouquinho. Este livro ele tem talvez ele materialize à perfeição aquilo que você falava anteriormente sobre o livro concebido como um objeto, né? Como um objeto artístico em si, um artefato artístico, né? Porque toda a sequência de páginas, a maneira como o texto se relaciona com a gravura foi pensado para estar neste suporte, né? Você poderia explicar um pouco a gênese, tanto temática, as pesquisas envolvidas e a realização artística desse livro? Então, esse livro, ele surge de uma ideia, né? Eu acho que as ideias estão no ar, então os duelos sempre foram muito representados no cordel brasileiro, e Lampião é o personagem que mais teve oponentes. Já duelou com Dom Quixote, já duelou com o Diabo, com a mãe do Diabo, né? E aí um dia eu tive essa ideia, porque eu sempre tive uma fascinação por Lampião, pela literatura de cordel e pelo Lancelotti, né? Pelos contos e lendas da Távola Redonda, e resolvi juntar esses 2 personagens, né? Criar o duelo. Aí veio a ideia do livro, e a ideia desse duelo foi, bom, o que eles vão, né? Como vai ser esse duelo? Um tem arma de fogo, outro tem lança, espada, um é um cavaleiro medieval, outro é um cangaceiro brasileiro, e eu fui anotando as oposições, né? Cavalo, jegue, Maria Bonita, Guinevere, sertão, Inglaterra, e a partir daí fui me arriscando nos versos, até que eu descobri que eu tinha que aprender a escrever muito bem, com propriedade, em cestilha heptassilábica, né? Porque eu queria fazer um cordel realmente. E aí fui estudar, né? Eu escrevia já os meus poeminhas nas métricas intuitivas, mas resolvi me aprofundar, né, um pouco no cordel. E aí, nessa etapa aí, foram 3, 4 anos pesquisando tanto a parte visual, que nasceu junta da parte narrativa. Então, a xilografura de cordel, os museus, quando eu viajava, eu ia para museus de arte medieval, ficava fotografando armaduras, machados, elmos, né? E eu fui me alimentando com esse imaginário e com essa iconografia, até que surgiu a ideia de apresentar o livro para uma editora, e eu queria fazer um cordel, um livro pequenininho, né, que fosse de 64 páginas. Apresentei para o Augusto Massi, para a Cosac Naif. Eu apresentei o livro pequeno e uma ilustração enorme. Aí ele falou, eu não estou entendendo, você quer fazer um livro pequeno, mas está me apresentando uma ilustração enorme. Vamos fazer um livro grande? E eu já tinha todo o projeto do livro no formato de cordel. E aí, ainda bem, ele me convenceu a fazer um livro grande, e eu já tinha a ideia de fazer prateado e cor de cobre, né, brilhante. E aí, na conversa com o editor, aí o papel do editor realmente foi fundamental nesse livro, porque no diálogo com a editora, que o livro foi ganhando o formato dele, e ele falou, não tem dinheiro para fazer um livro de 2 cores, né? Vamos fazer só o livro prateado ou dourado. Aí eu falei, não dá, não tem coerência, né? A gente tem que fazer um livro. Aí a editora entrou com uma aposta, né? Foi um livro que ele não teve um orçamento... Inicialmente ele falou, não, esse livro não vai ser viável economicamente. A editora resolveu apostar no livro, fazendo formato, com cores, e o livro começou no vermelho. Um livro que foi muito mais caro do que era viável, né? Ele precisaria vender mais que uma edição para se pagar, né? E foi uma boa aposta da editora. Eu entrei com a minha aposta também cedendo os direitos autorais na primeira edição, né? Tendo direitos autorais mais baixos. Mas eu acho que o que foi muito especial nesse projeto foi que eu consegui juntar o que eu tinha, as artes visuais com a literatura. Eu acho que foi um projeto arrojado, e o livro deu certo, né? Isso foi o mais legal. Ele foi um livro que acabou tendo um caminho, né, de prêmios e também de mercado, né? E ele acaba sendo um livro que abre também depois do Lampião e Lancelotti, a própria Cosac Naif começou a fazer
mais livros ilustrados experimentais, né? E as outras editoras também começaram a apostar no livro, não mais o livro ilustrado, digamos assim, o livro pensado mais como uma obra de arte e tendo uma experimentação gráfica maior, né? Isso eu falo que me deixa bem feliz, porque, enfim, eu acho que não foi só esse livro, mas o momento do livro ilustrado, né, no Brasil, ele acabou ganhando um outro estatuto, né? Eu chamo livro ilustrado, não falo livro infantil, né? Acho que essa discussão que você quer depois levantar, que o livro ilustrado ele é para todas as idades, né? Então, um pouco a história do livro é um pouco isso. Antes da gente entrar nessa discussão que eu quero abordar em seguida, só para quem não conhece o livro, não folheou o livro, não leu, como que é o encontro entre Lampião e Lancelot? Como é que é dentro da narrativa do livro? Olha, é o seguinte, o Lancelot está voltando de uma batalha no sul da Bretanha, depois de feitos heróicos, e quando ele entra num vale sagrado, onde vive a feiticeira Morgana. Morgana, não sei se vocês sabem, era prima do Lancelot, mas tinha ciúmes dolentes, né, porque o Lancelot era apaixonado pela Guinevere, que era mulher do rei Arthur. Então a Morgana resolve aprontar levanta uma bruma e o Lancelot entra na neblina, e essa neblina é uma fenda temporal, porque ela lança o Lancelot para o Nordeste brasileiro, na época em que Lampião está azucrinando ali, né? Ele acabou de invadir a cidade de Mossoró, está no meio da caatinga escondido, e sai para buscar água, já cansado daquela zoada de sanfona, né? Ele vai sozinho pegar um pouco de água, e está anoitecendo, e ele começa a ouvir um galope, mas um galope acelerado, e não tem nada a ver com um galope de jegue, com um galope no meio da caatinga, e quando ele olha para o lado, ele vê surgir da lua que está nascendo a figura de Lancelot. É aí que acontece o encontro dos dois. Perfeito. Bom, e aí entram outros elementos, eu já conversei sobre esse livro com você outras vezes, até Glauber Rocha, de alguma maneira, foi importante para você para pensar o ponto de vista visual do livro, né? Do olhar e tal. Quer falar sobre isso agora ou vamos... O livro ele tem uma inspiração muito forte no Deus e o Diabo na Terra do Sol. Inclusive a capa do livro, né, a gente tem metade da capa do Lampião, metade do Lancelot, e a inspiração disso foi uma cena no filme Deus e o Diabo, quando você tem o Corisco contando como o Lampião foi... o último diálogo com o Lampião, que a câmera pega metade da cara do Corisco e ele fala como Lampião, quando a câmera está na metade direita, e como Corisco, quando a câmera está na parte esquerda. Então é um pouco isso, o Lancelot e o Lampião acabam sendo duas metades aqui em termos de personalidade nesse livro. Então o cinema passa um pouco por aí. Perfeito. Estela, o que você acha dessa distinção que o Fernando faz? Imagino que vocês trabalhem isso em casa também, né? Em horas de trabalho, nos momentos de convivência doméstica. Essa distinção que ele faz entre o livro de arte, o livro ilustrado e o livro infanto-juvenil. Essa categoria infanto-juvenil, que por si só é um pouco esquisita, porque, enfim, há uma distinção muito grande entre a perspectiva e o nível de fruição, cognição de uma criança e de um adolescente, e acaba servindo essa designação um pouco mais para uma certa generalização do mercado e tal. O que você acha dessas distinções? Existe uma literatura infantil, juvenil, e como ela se distingue do livro ilustrado, que é para todos os públicos, sendo que muitos livros também para crianças e para adolescentes podem ser lidos por todos os públicos. Como é que faz? Como é que a gente pode se situar dentro dessas redes classificatórias, assim? Olha, eu acho que primeiro para nós tem uma concepção de criança e infância que eu acho que a gente já tem aí um papel de resistência à relação a uma visão comum do que seja infância, o que seja criança. Então, acho que a gente olha para a criança como uma fase da vida
que tem muita potência, onde as pessoas mais aprendem, né? A fase da vida que a gente mais aprende é a infância. E as crianças, elas são impactadas pelo mundo, e aí está a força delas, de uma maneira tão visceral, que logo na primeira infância elas já fazem perguntas sobre a existência que até hoje a gente não conseguiu dar conta de esclarecer essas indagações. E mesmo perguntas sobre os fenômenos do mundo, né? Por que o céu é azul, ou o que acontece quando a gente morre, ou como é que as sementes brotam, ou da onde vem a luz, ou o que tem dentro desse computador. Elas fazem perguntas sobre as caixas pretas, sobre os mistérios do mundo, que até hoje a gente se faz. Então, primeiro que a gente já olha para a criança desse ponto de vista. E o mercado, na verdade, pensa na infância como uma coisa que você tem que facilitar, que a criança não pode ter entendimento de coisas complexas. Então, nisso, eu acho que a gente já discorda de um senso comum em relação à infância, à visão da criança. Quando a gente está fazendo um livro, a gente está tratando de aspectos e de problemas e de indagações ou de questões que nos afetam, indagações que a gente tem, ideias fantásticas que nos vêm. Então, a gente não está preocupado nem com a faixa etária, nem com fazer uma coisa para a criança nesse sentido de diminuir a complexidade das coisas. A gente está trabalhando, a gente sabe, por exemplo, que as histórias tradicionais da humanidade, elas lidam com problemas humanos e culturais que vêm através dos tempos. Acho que a gente já parte desse princípio, que faz toda a diferença. Depois, a gente está preocupado com a experiência do objeto livro. A Ângela Lago, que era uma grande autora e ilustradora, dizia que virar a página de um livro é como virar uma esquina, que tem alguma coisa que pode te surpreender. Então, para nós, a arquitetura do livro, ela tem ali uma questão fundamental. Por isso que a gente não acha que é livro infantil. Primeiro, que a gente não acha que as crianças têm que ter uma complexidade menor para as coisas delas, nem para as aulas, nem para a relação com a natureza, com a cidade, e nem para os livros. E depois, porque a gente vê o livro como uma obra de arte. A gente pensa na experiência do livro como uma obra de arte. Então, a gente põe isso no outro estatuto mesmo. Mas, de qualquer maneira, existe um certo limite até onde você pode ir em relação ao grau de complexidade. As questões são complexas, as crianças colocam questões complexas e merecem respostas complexas. Mas há um limite no sentido de que você pode pegar, sei lá, a questão sobre o infinito. Se você pega um conto do Borges, evidentemente um conto narrativo, uma narrativa do Borges vai ser inacessível para uma criança. Né, pela linguagem, pelo grau de referências e até uma certa compreensão da ironia, da citação, da atribuição falsa. Né? O Borges inventava livros que ele mencionava e que, na verdade, eram invenções. Né? Ele mencionava livros que eram fictícios. Tal. Quer dizer, há um limite para isso, e há um limite da linguagem no sentido mais simples. Como é que vocês estabelecem isso? Como é que vocês pensam isso? Porque você fala assim, a gente não pensa em faixa etária. Tudo bem, mas tem algumas coisas que demandam um certo grau de compreensão, de competência linguística, que não é só uma criança que não vai ter, talvez uma pessoa de 16 anos também não vai ter. A gente sabe que o repertório vai se ampliando, e essa competência linguística, esse repertório cultural, literário, etc., ele vai se acumulando, vai se ampliando conforme a idade passa. Então, eu entendo sua questão de não simplificar, não cair nesse senso comum da explicação banalizante, porém, eu imagino que vocês tenham, nem que seja intuitivamente, uma noção do limite até ao qual vocês podem chegar, né? Essa questão da liberdade, do limite, é muito interessante, eu acho que em todas as artes. E eu acho que o livro ilustrado, ele tem uma natureza que é o encontro de duas artes, né? Das artes da imagem e das artes da palavra. As artes visuais, elas não têm idade, né? Se você for pensar em termos de complexidade, realmente um texto, né, um conto do Borges para uma criança de 3 anos de idade, de 5, é diferente de uma criança vendo uma pintura do Picasso, do Miró, do Paul Klee, né? No museu você não tem faixa etária.
E eu acho que isso traz uma vantagem em termos de linguagem para o livro ilustrado, porque, por exemplo, o Lampião e Lancelot é um livro que é trabalhado com crianças de 5 anos e que, com certeza, Lampião, Lancelot, toda a complexidade, né, ela não está na camada de leitura. Agora, se o livro é uma cebola, né, as camadas de leituras são muitas, né? Mesmo a camada de leitura de uma criança de 5 anos, ela pode nos surpreender, né? A gente pode aprender muita coisa com esse olhar. Então, eu acho que... Eu não estou respondendo direto a sua questão, mas eu estou dizendo que a gente, esse campo, né, do livro, onde tem a imagem, a palavra, a materialidade, ele acaba sendo um campo de experimentação que realmente não tem idade, né? E, por outro lado, um livro ilustrado com uma história muito simples, ele pode não ter idade também, entende? É claro que existe realmente um limite de complexidade, né? A ideia é a comunicação, né, com esse público de 0 a 100, mas é claro que uma linguagem adulta e muito complexa no texto não vai se comunicar com a criança. Mas, às vezes, a gente tem a convivência, né, como eu estou te dizendo, de linguagens diferentes, e a leitura do texto junto com a imagem, e da imagem, às vezes, e não o texto, também são possibilidades de leitura. Como chama aquele livro do Borges dos Animais Fantásticos? Por exemplo, o livro dos Seres Imaginários é um livro que eu já trabalhei muito com crianças no primeiro setênio, por exemplo. Talvez elas não entendam exatamente o uso da palavra, mas elas conseguem entender o imaginário. Eu fiquei pensando nessa sua pergunta, eu acho que tem limites, por exemplo, acho que uma história muito erótica, com muita cena sexual para uma criança pequena talvez seja muito violenta. Eu acho que realmente não dá. Ou com questões políticas muito complexas, eu acho que também não dá. Ou com questões existenciais, talvez muito adultas, acho que você tem razão. Mas outras questões das relações humanas, eu acho que as crianças conseguem entender coisas muito complexas. E acho que tem uma questão da linguagem, sim, mas também eu como professora, andei por vários lugares do Brasil. E eu sinto que, às vezes, tem uma certa linguagem que as pessoas que não são intelectuais ou que não passaram por uma universidade também não entendem. E eu gostaria muito que os nossos trabalhos fossem entendidos por qualquer classe social, por gente que mora num Brasil profundo e que mora nas cidades. Eu acho que a gente tem essa preocupação de uma comunicação direta. Não, perfeito. Não, eu entendo. A minha tarefa aqui é um pouco também, mesmo quando eu estou entendendo e até concordando com o que vocês falam, e na mão contrária para explicitar alguns aspectos. Pegando o exemplo que o Fernando deu do Lampião e Lancelot, de fato, tem uma coisa clara. Uma criança de 5, como ele falou, 5, 6 anos, com a qual o livro vai ser trabalhado, não vai ter o grau de compreensão da tradição das narrativas de cavalaria, das novelas de cavalaria, não vai conhecer toda a história do cangaço, tudo que está implicado na história do cangaço. Muito possivelmente não vai saber que, do ponto de vista iconográfico, existe aí uma relação ou um diálogo com a tradição do folheto de cordel. Enfim, é claro, e vai ter uma empatia que, uma vez criada, talvez até desencadeie um aprofundamento e um gosto e uma aptidão para entender melhor essas histórias num outro momento, né? Quantos livros a gente não leu com um grau de compreensão com 8 anos e depois releu com 18 ou 28 e não apenas continuou gostando, como enriqueceu a leitura, porque o nosso próprio repertório estava mais apto a colher outras experiências de leitura, etc. e tal. Porém, a questão que você fala, quando você coloca as questões de política, sexualidade, temas existenciais, como você falou, isso é uma pauta interessante para o momento que a gente vive hoje, né? Aí é uma coisa que entra já numa questão de impacto emocional, assim. O que eu estava falando mesmo é um impacto cognitivo. Porque, de fato, se você tiver um determinado tipo de registro textual, é inacessível para uma... Vamos dizer assim,
uma criança italiana dificilmente vai poder ler, uma criança de 7, 8 anos vai conseguir ler a Divina Comédia, assim como uma criança de 7, 8 anos no Brasil dificilmente lê Guimarães Rosa, porque é um pouco difícil. É um pouco difícil, bom, é difícil até para adultos, né? Guimarães Rosa a gente boia em boa parte, um quarto de cada página a gente já fica na dúvida se precisa ou não procurar o dicionário e acaba cansando e assumindo que aquilo faz parte de um mundo. Eu queria saber isso, assim, é uma curiosidade, que eu não sei se os aqui presentes compartilham, mas como é que vocês estabelecem? Ela tem uma pergunta sobre isso. Como é que você estabelece isso? Assim, aqui, além daqui não dá para ir, porque não vai entender nada. O exemplo, assim, uma situação prática disso que você está perguntando. Às vezes a gente faz algumas contações de história e uma parte da turminha pega a história e fica maravilhada e a outra parte se dispersa. Talvez um pouco porque não tenha essa compreensão dessa complexidade que é maravilhosa e mesmo a gente indo pela imagem. Então, como é que vocês lidam com essa situação, que é um pouco o limite que ele está tentando falar, assim, que a gente não pode extrapolar essa complexidade. Na sala de aula, às vezes, a gente tem isso, e lá na contação de história, que é mais livre ainda, a gente também percebe isso. Como é que a gente conseguiria, por exemplo, aí, fechando assim a minha questão, como é que a gente conseguiria atingir a todos, se é que é possível? Eu acho que você tem uma pergunta que tem a ver com esse assunto também? Eu tive a oportunidade de trabalhar com clássicos e criança durante muitos anos. A mediação, eu acho que é o ponto. Eu vou tomar como exemplo a mim, que não tinha a menor noção do que era o texto ensaístico. Fiquei durante um bom tempo trabalhando com esse texto e não tinha a menor condição de entender, a princípio, o que era ensaio. E, diante de uma boa mediação, né, de um bom professor que tinha propriedade naquilo que estava passando, eu pude, aos poucos, junto com esse professor, pavimentar o meu caminhar dentro do texto ensaístico. Com relação à criança, a mesma coisa. Evidente que a criança exposta a um clássico, a um livro que não é 100% ligado à idade dela, dependendo de como você media, você traz a pavimentação desse caminhar literário com relação aos clássicos ou livros que, de antemão, não são escritos para criança de 5, 4 ou 7 anos, mas que você vai pavimentando esse caminhar. Então, quando você... Aí você entra numa questão que, assim, você pressupõe que tem um mediador entre o livro, né? Então, acho que é uma questão para eles pensarem, poderem falar aqui. O que você está falando é muito interessante, sim, junto com o que a Letícia falou, porque fala, olha, existe algum momento em que o livro fica um pouco opaco para determinada faixa do público, seja por questões etárias, seja por outras questões socioeconômicas, alguma coisa assim, né? E um mediador é importante. Agora, como é que o autor fica diante desta exigência? Vou dar, depois, se você quiser, retoma o tema, vou passar a palavra para eles. Questão espinhosa que você acabou gerando, olha, né, só, eu sinto o seguinte, eu acho que a criança sozinha com o livro vai ter uma determinada experiência, com o livro ilustrado especificamente, né? Como o Fernando falou, ela vai ter uma experiência visual. As palavras, para uma criança pequena, ela vai precisar de um adulto. E aí eu acho que um adulto parceiro, né, sei lá, se a gente fosse ler Guimarães junto, talvez a gente fosse parceiros nessa aventura. Puxa, aqui eu acho que ele está querendo dizer isso. Você poderia falar, não, Estela, acho que ele está querendo dizer isso. E aí eu acho que tem um encanto de qualquer viagem parceira, né? Por exemplo, quando você vai no museu, eu trabalhei muitos anos na minha vida em museu, em instituição cultural. Também uma criança de 3 anos, mesmo vendo Picasso, vai entender uma camada do Picasso, não todas as outras. E eu sinto, às vezes, que... Eu não gosto muito da palavra mediação, porque eu acho que é como um sacerdote entre nós e Deus, ou seja, é um cara que está entre. Eu não gosto muito dessa palavra. Mas eu acho que um parceiro de trajetória, ele é bom em qualquer situação, né? Quando você está viajando, quando você está deprimido, quando você está vendo um pôr do sol e está encantado... É muito bom ter um parceiro. Você também pode ser um bom parceiro para você, sendo o livro um sujeito da sua experiência. Agora, o que eu sinto
é que talvez, no caso de uma biblioteca ou de uma situação de escola, um livro é um contexto de experiência. Como é que a gente vai entrar? Que abordagens a gente vai fazer daquele livro que mobilize a diversidade? Porque eu acho que a gente tem uma situação no mundo contemporâneo que a vida parece que não é para todos. E na escola, em especial, o jeito da escola funcionar, que ainda tem muito a ver com o século XIX, apesar da gente estar batalhando para ela ser diferente, eu acho que a gente faz de um jeito que alguns se potencializam e aqueles que têm mais energia no corpo, que têm uma curiosidade acesa, talvez mais viajandão ou talvez mais bruta, tem pouco lugar, né? E acho que a preparação de um contexto para isso talvez tenha que ser de um jeito das coisas que nos afetam. Eu acredito muito numa atenção conjunta, que quando você se prepara para aquilo, que você está... que você se preparou, que você preparou seu espírito para aquele encontro que é diverso, você está um pouco mais de prontidão para a diversidade, para falar, ei, e você que está aí longe, vem olhar isso aqui. Quer dizer, como é que você entra em comunicação com uma diversidade? Eu acho que nem sempre a gente consegue, mas eu acho que o quanto mais a gente se prepara, mais a gente tem possibilidade de conseguir. Sei lá, eu fico vendo o Manuel preparando as entrevistas dele, ele pesquisa a gente, ele vai lá conversar com o Fernando, ver uma outra palestra do Fernando antes. Você se prepara, você prepara seu espírito, você entra em relação com as coisas, né? Você curte isso, você está presente nisso. Eu acho que a gente com as crianças é a mesma coisa. Tem aí um preparo para essa relação. Quando a gente vai em escola, a gente se prepara o espírito para aquilo, prepara a matéria também. Está ali com os livros, ou leva sempre um livro embaixo do braço, caso não tenha nenhum. Eu não sei, eu sinto que a relação com todas as coisas é um pouco essa qualidade da presença. E acho que a linguagem, talvez a gente tenha uma linguagem naturalmente, não sei se é isso, porque não é uma coisa assim da gente ficar burilando a linguagem para isso. Talvez a gente tenha uma linguagem mais direta, eu não sei. Pode ser que seja uma característica nossa. Porque eu não sinto nenhum de nós, a gente burila um pouco o roteiro, ou a repetição de palavras, ou a rima, mas tem um enfrentamento dessa matéria-palavra, na relação com essa matéria-imagem, e no entrelaçamento delas, que a gente se debruça e que vai e volta. Depois que eu escrevi, o Fernando ilustra, eu volto para o texto, a gente acha que está reincidente uma coisa com a outra. Eu mudo o texto, às vezes ele muda a imagem. Tem um ping-pong, um vai e vem, que traz esse tensionamento. Então, eu não sei se é uma característica nossa, que talvez a gente naturalmente já escrevesse para a criança, porque a gente pode escrever para qualquer pessoa, não sei se é isso. Mas eu fico pensando num homem como Antônio Cândido, por exemplo. É um homem que era um grande estudioso, né, de literatura. Ele é um homem que fala para todas as pessoas. O que ele fala é compreensível por todas as pessoas. E eu sinto em grandes intelectuais essa pulsação de uma maneira muito efetiva. Talvez o Guimarães até quisesse falar para todas as pessoas, mas ficou erudito de talvez tão popular, não sei. Não mas aí eu acho que é uma questão até de, enfim, você pode pegar um verso que para nós é de uma simplicidade grande do Drummond, por exemplo, ele pode ser um pouco difícil de compreender para um menino de 10 anos. Pode ser. Mas também eu acho que a gente não pode... Era só para ver até que ponto rendia essa discussão sobre essa necessidade que as editoras têm, o mercado tem, e os currículos escolares têm, de formatar muito os níveis de percepção e intelecção. E, na verdade, eu acho que a linguagem, as fronteiras entre as linguagens são bastante fluidas. O trabalho de vocês mostra isso. E aí você tem uma variação que é natural, assim como também a gente, na nossa experiência de adultos, a gente vai ter
mensagens, sejam visuais, cinematográficas, verbais, que a gente vai flutuando entre uma coisa que às vezes é simples e complexa, às vezes é complexa e a gente percebe que no fundo é meio vazia e por aí vai. Acho que também é um aprendizado para os próprios leitores, um aprendizado importante de ir desenvolvendo assim a percepção de que existem diferentes níveis de percepção, né? O próprio leitor que começa a ler e pega os livros de vocês vai ver que de um livro para o outro é uma mudança muito grande, né? Você às vezes tem uma narrativa que é puramente visual, como essa aqui do Container. Aliás, o Container é um caso muito interessante, né? Porque eu fui olhar, eu nunca não tinha feito isso ainda, fui olhar na ficha catalográfica. Por que está literatura infanto-juvenil para esse livro? Né? Não tem o menor sentido que esse livro esteja classificado como um livro para público infanto-juvenil. Ele é uma narrativa visual, não tem uma palavra, ou se não tem palavra. O Container, a história assim, é uma história de, como diz o título, são containers, assim, é a viagem dos containers, desses sólidos, viagem visual por esse trânsito dessas formas sólidas por diferentes portos do mundo, da Ásia, passando pela Inglaterra, até chegar ao Brasil. E as únicas palavras que tem no livro são ai, vai, ou vai, way, né? Porque tem uma brincadeira aí, que é no nome do navio, que é o ai, vai, o artista plástico, mas é way também de caminho em inglês. Daí tem um navio que chama Beatles e um chamado Pixinguinha, que é o do Brasil. Tirando, são as únicas, e acho que tem um container escrito arte indígena, alguma coisa assim. São as únicas palavras. Assim, o livro se resume a meia dúzia de palavras, no máximo 10 palavras, que são nomes próprios de navios, de exposições, etc. Uma narrativa puramente visual e absolutamente deslumbrante. Né? Eu, particularmente, eu falo em nome próprio, assim, eu sempre achei Container uma coisa incrível, aquela miríade de cores e aquela coisa enigmática, né? O que contém o container, né? E essa viagem desses sólidos pelo mundo é a narrativa que o Fernando Vilela criou aqui. Por que esse livro está como infanto-juvenil, por exemplo? Por que ele entra nessa categoria? Para persistir na conversa. Então, vou contar um segredo para você. Eu comecei a trabalhar com ilustração não porque eu queria fazer livro para criança, mas porque eu queria fazer livros que pudessem ser impressos numa gráfica industrial e que pudessem chegar na mão de várias pessoas. Eu estou falando isso meio brincando, mas, de fato, eu acho que muitos artistas acabam encontrando no livro ilustrado uma maneira de fazer o seu trabalho de arte e colocar suas ideias das mais estapafúrdias possíveis. E se cola com o editor, né? Se o editor topa e publica, esse livro é uma ideia dessa. Eu sempre fui fascinado por containers. Sempre adorei passar em portos, fotografar, desenhar. Então, eu conheci o Porto da Inglaterra, o Porto de Santos, lá no Rio de Janeiro, né? A gente já foi no Porto de Containers. E tem uma questão que não tem idade mesmo, né? Esses containers que viajam o mundo, existe um site que tem um monitoramento de todos os navios do mundo com containers. Você pode ver os navios, e os navios têm uma tradição de nomes. Esse livro surge de um encanto que eu tenho desde moleque, e resolvi inventar uma narrativa, né, para transformar, para ter um motivo para criar um livro, né? Então, é uma narrativa de um cachorro chinês que encontra um gato chinês no porto de Hong Kong, entra num container e por aí vai. Mas o principal personagem desse livro são os containers, são os portos, é o navio, é o mar, é a tripulação. E por si só, ele não precisaria ter história, né? Mas a história torna ele uma experiência de narrativa. Eu acho que tem muitos livros ilustrados que são experiências visuais, né, narrativas, mas não tem um compromisso em muitos nem contar uma história, né? No Brasil, essa categoria de livro ilustrado para adulto, você não encontra em livraria muito, né? Na Europa existe uma tradição, né, em outros países, de livros, quando você fala livro de arte, livro ilustrado, livro infantil, a gente pode ter o mesmo livro que seja um livro de arte, que o artista compra, que acha bonito, um livro que o pai compra, né?
E você tem livros que são muito menos vendidos para o público infantil porque ele não acessa também essa questão da história, da narrativa, né? Então, eu acho que o limite é muito poroso em alguns livros, né? E o que me motiva a fazer livros ilustrados, antes de tudo, é o envolvimento que eu tenho com o tema ou com a imagem. Às vezes o livro nasce de uma imagem, né? A Estela, às vezes, tem uma história que nasce de uma cena. E aí a história surge daí, né? Então é engraçado, porque a gente realmente não pensa no público, não pensa... eu acho que a gente é fiel às nossas experiências, às nossas vontades, aos nossos desejos, e de repente disso nasce um livro, sabe? Mas acho que tem uma coisa da nossa convivência com criança que também, por exemplo, essa coisa de perceber que Nenê fica muito identificado com cenas que ele vive, é uma coisa de conviver com o Nenê, né? Eu trabalho com educação a minha vida inteira, o Fernando também convive muito com criança. Tem uma coisa de uma intimidade com criança. E acho que isso talvez também traga pistas para nós, né? Sei lá, a Marilena Chauí costuma dizer que o marceneiro precisa ter intimidade com a madeira para saber o móvel que fica do lado de fora, tomando chuva, e o que fica do lado de dentro, né? Você, como jornalista, precisa ter intimidade com as perguntas, com os disparadores para o outro, para saber o que rola, como é que você vai conduzindo. Eu acho que, de certa maneira, a gente tem intimidade com o mundo das imagens, das narrativas e das crianças. Acho que a gente fala com as crianças. Sei lá, a gente recebe muitas crianças no Biná. Quando as crianças chegam lá, é um público absolutamente familiar. A gente se prepara para recebê-las, mas elas ficam à vontade lá e nós também. Não tem um desconforto. Bom, explica o que é o Biná, então. Eu estava justamente consultando aqui minhas notas, porque o que é o Biná? O que é esse espaço? O Biná é nosso ateliê, mas também é um espaço de invenção e de mistura das áreas do conhecimento com a arte, aberto às pessoas. Então, lá a gente tem grupos de estudos, a gente tem aulas e espetáculos, a gente tem cursos, palestras, apresentações, encontros de lançamento de livros. A gente recebe escolas, recebe professores, recebe artistas. Nós damos consultorias e assessorias para pessoas que estão escrevendo livros ou que estão num momento de mudança de vida e que querem trabalhar com o universo da arte. Então, é um lugar que acontecem muitas coisas. Mas são atividades regulares? A gente tem um curso de determinado tema, de determinado professor, e é pago, é gratuito? Como que funciona? A gente tem cursos regulares. Agora, por exemplo, o que está rolando? Agora está rolando um curso do Fernando, de ilustração, sobre o livro ilustrado. Está rolando grupos de estudos que eu estou dando, cursos para professores, assessoria para diretores e coordenadores de escola, mas, ao mesmo tempo, rola de todos os gestores de artes visuais dos SESCs do Brasil inteiro irem lá ter uma aula com a gente sobre artes visuais. E rolam coisas muito inusitadas, na verdade. Por exemplo, agora vem um ilustrador argentino que chama Gusti, que a gente vai receber ele no ateliê para fazer uma aula aberta. A gente, enfim, é um lugar, a gente fala que o Biná é um lugar de encontro. Ele não é uma escola de arte, porque ele não se caracteriza, ele não só tem cursos, mas ele é um espaço voltado para a arte e que existem vários encontros, né, vinculados com troca de conhecimento, com diversas idades. É um pouco como a gente pensa o livro, sabe? Não tem muita idade, né? É um espaço de muita experimentação também. Os cursos, às vezes, são cursos mais tradicionais de áreas específicas, né? Não sei se tradicionais, mas são cursos que você reconhece. E, às vezes, tem cursos mais experimentais, onde a gente mistura áreas do conhecimento. Para quem estiver, para quem está aqui presente, para quem está nos assistindo pelo Facebook, ou depois veja essa gravação no site da biblioteca, é aberto ao público, existe um site, os cursos são pagos, vocês têm uma programação que é anunciada em algum lugar? A gente tem um site, que é Biná Espaco de Arte, tem um site. E Biná é B-I-N-A-H. B-I-N-A-H, que Espaço quer dizer de justamente arte. Lugar de encontro, Biná. Biná em que língua?
É em hebraico. Em hebraico. Na verdade, é uma palavra que vem da Cabala. Tá, É um perfeito. portal da Cabala. Então, BINAH, Spaco Spaco, de espaço, Isso, né? de arte. De arte.com.br. .com.br. E, na verdade, lá a gente tem, por exemplo, esses encontros com autores são gratuitos. A gente teve também o Javier Zabala, agora no começo do semestre, fazendo uma palestra lá, e com o Fernando, junto com o cineasta, que é o Raymond Benedetti, fazendo uma intervenção de uma narrativa que foi feita na hora, uma narrativa de uma projeção feita na hora. Nós temos, então, vários eventos gratuitos, mas também eventos pagos, que a gente costuma dar bolsa para professores e artistas que também não têm como pagar, a gente negocia essas bolsas. A gente também dá assessorias, essas assessorias que a gente está falando, em São Paulo, fora de São Paulo, e em várias cidades do país. Então, dão assessorias para escolas, assessorias para bibliotecas, para instituições culturais. É um lugar que acontece bastante coisa. Perfeito. Estela, você é uma artista visual, já fez várias exposições. No seu site tem um portfólio incrível dos seus trabalhos. Você é contadora de histórias, escreve os livros junto com o Fernando, mas por que você nunca ilustrou? Olha, Você contou no começo do nosso encontro que agora na Feira de Bolonha. Na Feira de Bolonha foi por acaso. Você está mostrando trabalhos para livro, para o suporte livro. Por que isso aconteceu? Assim, explica, porque é meio um pouco misterioso, né? Que seria natural que você seguisse um caminho semelhante ao do Fernando. É que eu acho o Fernando o máximo, Manuel. É que eu acho que ele é tão bom ilustrador que tudo que eu falo assim, acho que eu vou ilustrar, depois eu penso, puxa, ele vai ilustrar tão melhor que eu. E aí eu fico achando que é melhor ele ilustrar. Então, bom, mas agora teremos sua estreia, então. Agora eu vou fazer uma... O que é esse livro? Na verdade, esse livro surgiu de uma viagem nossa. É incrível como os livros surgem em viagem. A gente foi para a Chapada dos Guimarães no ano passado, e na Chapada dos Guimarães tem um mirante feito de madeira, que é um negócio maravilhoso. E nós dois passamos um dia lá. E ficamos sentados naquele mirante, olhando pelo mirante para a paisagem e olhando as pessoas mirando. E eu fiquei muito impactada com aquilo, eu vim embora, o Fernando continuou lá, queria dar um curso no SESC. E quando eu voltei, eu fiquei completamente movida pela ideia de mirante. O que é um mirante? Como é que você escolhe um lugar para mirar? O que é olhar para dentro? O que é olhar para fora? Como é que você... E aí eu comecei a escrever uma história sobre isso, que é a história de um pássaro que no sobrevoo olha as coisas de cima, mas que ao mesmo tempo, quando ele está embaixo, ele escolhe pontos de vista diversos. E aí fiz esses desenhos, escrevi esse roteiro dessa história e a gente mandou para Bolonha. E eu jamais achei que eu ia passar na Feira de Bolonha. Não tinha essa pretensão. Só que eu fui a única brasileira a ser escolhida. E aí fiquei... Só para entender, porque lá é uma feira de livros, né? Lá é uma feira de livros. O que é esse passar? Tem uma exposição? Tem um espaço expositivo? Tem uma grande exposição na Feira de Bolonha, que é uma exposição de pessoas do mundo inteiro. E nessa exposição eles selecionam trabalhos de vários lugares do Brasil, e muitos brasileiros mandam, e eu fui a única selecionada. E isso me deu um susto. Eu falei, puxa, talvez eu possa mesmo. E agora estou preparando essa história, tem uma outra história de uma menina com bandeiras. E essa história, na verdade, dos mirantes, virou uma exposição que eu vou abrir agora no Sesc Jundiaí, dia 12 de outubro. Então, é uma exposição de mirantes de olhar para fora e mirantes de olhar para dentro e de construir mirantes. Perfeito. Fernando, você tem várias exposições que dialogam com seus livros, né? Se você pudesse explicar como é que... É a exposição que vai para dentro do livro ou é o livro que vai para a exposição? Então, existem as duas vias, Manuel. Além da exposição de obras autônomas em relação ao livro, que você também tem, né? Uhum. Então, às vezes eu tenho uma ideia e aí eu não sei se ela se torna um livro ou uma exposição. Então, por exemplo, eu tenho um livro que chama Os Heróis do Tsunami, que é inspirado, quer dizer, não é muito inspirado, mas ele parte da experiência do tsunami de 2004, aquele tsunami que teve na Indonésia, que mais de 250 mil pessoas morreram, enfim, aquela tragédia toda. E as histórias
do tsunami mais incríveis são dos bichos que sobreviveram, que morreram menos de 1000 animais, né? É uma estatística que a maioria dos bichos percebeu a chegada da onda e subiram para algum lugar. E nessas histórias eles salvaram muitas pessoas. Dezenas de milhares de pessoas foram salvas pelos bichos. Bom, essa história me fascinou profundamente. E também a própria imagem simbólica do tsunami, né, da onda que destrói, como imagem poética de destruição, metafórica, de guerra, de revolução, também me fascinou. Eu comecei a escrever uma ficção que era inspirada nesses bichos que salvam as pessoas. E esse livro, que ia chamar Tsunami, a editora me convenceu a chamar Os Heróis do Tsunami, que ela falou que tsunami não ia vender. Né? Todo mundo ia achar que era um livro de mortos. Está aqui em algum lugar? Tem tsunami aqui? Os livros são de costas para mim? Não. Mas enquanto eu estava fazendo o livro, eu falei, mas é pouco. A experiência do tsunami ela é interna, né? O tsunami interior, o tsunami exterior. E comecei a trabalhar numa exposição chamada Tsunami, né? Que era uma grande gravura que cobria 4 paredes de uma galeria, né? E que fazia um desenho de uma onda que poderia ser de fogo, de água, né? O meu pai, que está ali, até escreveu um texto sobre tsunami interior, tsunami exterior, né? Um texto existencialista sobre o tsunami. E esse projeto se tornou as duas coisas, uma exposição e um livro. Tem um outro livro que chama Caçada, que também nasce de questões do mundo contemporâneo, dessas guerras do Oriente Médio, né? Esses jovens pilotos que soltam mísseis sem saber aonde esses mísseis vão parar e se matam inocentes, são efeitos colaterais. Enfim, é uma história que nasceu, né, da guerra do Iraque, né, de histórias da guerra do Iraque, mas também se tornou uma exposição antes de se tornar um livro. Então, Caçada é assim, a caça e o caça, avião caça, é isso? Isso. Essa é a ideia, né? Uma palavra que tem, enfim, tem uma certa polissemia aí, né? Você explora isso, né? Exatamente. E o caça é derrubado, então você tem uma ambivalência de caça e caçador, né, o tempo todo. Tá. Perfeito. Perguntas? Vocês têm questões, por favor? Microfone. Eu acho que tem uma riqueza muito grande no trabalho deles, mas que tem uma experiência muito focada no papel. E como a gente está vivenciando muito a mídia digital e as crianças todas têm o tablet como um objeto de desejo, eu fico me perguntando, quer dizer, quero perguntar para vocês, lógico que um livro papel pode virar um livro digital, mas eu imagino que deva ser um desafio muito grande fazer ao contrário. Bom, vamos produzir para essa mídia digital, sem necessariamente fazer a tradução de uma coisa para outra. Como é que vocês veem isso? Vocês já têm pensado sobre isso? Então, sabe que o livro digital, no livro infantil, ele tem uma história que é a seguinte. Quando começou essa história do livro digital, e que hoje a gente vê, né, que o livro adulto, o livro de texto, ele funciona muito bem, né, para esses Kindles, para esses tablets, em termos de peso e tudo mais. O livro ilustrado, ele tem uma questão que é fazer um PDF de um livro, né, você pegar, faz um arquivo digital, e ele não traz a experiência da materialidade do livro, né, porque a experiência de um livro ilustrado não é só o texto, e mesmo a imagem, você tem o papel, você tem o formato, o virar da página. Então, a complexidade dessa experiência no digital, com o livro que você vira a página apertando o dedo, ela não acontece, acontece de uma outra forma. E o que se buscou, eu acho que há 10 anos atrás, haviam muitas discussões, né, até algumas editoras queriam fazer livros digitais, contrataram empresas que trabalhavam com pequenas animações. Ninguém nunca soube fazer um livro digital, porque o desenho animado tem uma linguagem muito clara, o videogame tem uma linguagem muito clara que está ali conversando com o desenho animado. Então a gente vê muitos desenhos animados que se tornam videogames, muitos games que se tornam desenho animado, né? A gente tem desde o Lara Croft, né? Os filmes que vêm do game viram filme. Agora, livro ilustrado, a gente vê muita adaptação para o cinema, certo? Agora, um livro ilustrado com animação,
A gente já viu muita coisa, né, com animações que você aperta o dedo, o personagem pula, essas animações que são mais superficiais, que não estão dentro de uma narrativa, não tem um sentido, e não funcionaram, né? O que eu já vi Alice no País das Maravilhas, e aí muda o aplicativo, muda a tecnologia, e aí é muito caro para as editoras investir em tecnologias de livros, né? Para você desenvolver um programa para fazer um livro animado, é muito caro. E as editoras nunca tiveram retorno, então elas desistiram de investir, né? E ninguém nunca soube, eu pelo menos não vi, até a gente tem prêmio livro digital em vários lugares, mas ninguém conseguiu ainda. Eu acho que não existe, ninguém vai conseguir fazer um livro digital, vai fazer uma outra coisa, que não é nem livro, nem game, nem animação, é uma outra coisa. A gente tem muitas experiências de misturas de linguagem, mas em termos de mercado, a gente não tem nenhum novo mercado em que existe algo novo, algo, enfim, que deu certo. Então, na verdade, a gente não se experimentou muito para essas praias por causa disso. A gente já viu alguns bons, mas é o que o Fernando falou, não devia chamar livro, devia chamar outra coisa. A gente já viu alguns bons experimentos nessa área. Por exemplo, em Bolonha, uma vez a gente viu que é a feira de literatura mais presente, mais forte do mundo, né, em termos de investigações literárias e também do mercado, a gente viu uma exposição de livros digitais que tinha um experimento que era muito legal, que mexia com essa mídia. O que a gente sente é que, como a transposição ela empobrece a experiência do livro, enfrentar a narrativa nessa mídia é uma outra narrativa. A Ângela Lago, de novo, hoje eu estou lembrando muito da Ângela Lago. A Ângela Lago, de novo, me vem à cabeça que ela é uma mulher... A gente fez uma exposição que se chama Linhas de História, que é uma exposição que eu, o Fernando e o Odilon Moraes somos curadores, que agora está em Araraquara, que começou... A Ângela Lago é uma autora e ilustradora de livros infantis que ela abandonou tudo que era de matéria. Assim. Você chegava no ateliê dela, não tinha mais tinta, não tinha mais papel, ela trabalhava só no computador, ela desenhava no computador e o ateliê dela era um computador. E ela falava que tem um engano da gente achar que o livro, você no tablet, você vira assim e está resolvido. E que, na verdade, essa mídia funciona assim, né? Não funciona assim. Então, que a gente precisaria lidar com essa materialidade, enfrentar essa materialidade. E a gente, recentemente, eu tive numa mesa com um pesquisador, uma mesa de um encontro literário com um pesquisador espanhol que só pesquisa os livros digitais, e o que ele apresentou, um cara muito legal, ainda era pobre, perto do que a gente consegue com o livro impresso. Então, eu acho que é alguma coisa que ainda está por ser investigado com mais profundidade, que a gente também tem interesse em investigar, mas que, como disse o Fernando, tem poucos experimentos interessantes nessa área. E como que era esse livro que você falou que viu em Bolonha? Que mexia com a mídia? Eu não consegui entender como é que era, assim, materialmente, fisicamente. Ele era um livro que mexia com a mídia, mas ele tinha uma coisa muito simples de um desenho que se desfazia, se fazia e se desfazia, que tem um pouco a ver, por exemplo, com as animações do sul-africano William Kentridge, que tem uma coisa de um desenho que faz e se desfaz. E era um homem caminhando pela página, o livro ia acontecendo assim, e ele ia descendo umas escadas e subindo umas escadas, e a narrativa toda explorava essa coisa da verticalidade da imagem que sobe. Então, ele lidava muito bem com essa mídia, e com um experimento bastante rudimentar, era lápis e papel, tinha um tanto de animação, mas era uma narrativa muito bem construída para essa mídia, que não era exatamente um livro, mas era bem feito, assim. Eu acho que a questão do livro digital, ela passa muito... Eu acho que uma analogia com o livro impresso é interessante, porque um livro ilustrado, ele tem vários profissionais envolvidos, que fazem com que o livro tenha sua potência. Além do autor, o ilustrador, você tem o designer, que faz o projeto gráfico, você tem o produtor gráfico, que vai ajudar a pensar o papel, você tem a gráfica. Então, um livro, para acontecer, ele tem que estar com um trabalho muito bem azeitado, tem que ter uma sinergia de todos esses profissionais. Um livro ilustrado com um mau designer é um ruim livro. Um livro mal impresso, ele pode ter um grande autor, um grande ilustrador, um designer maravilhoso, um editor. Mal impresso, fica ruim. Então, se você não tem toda essa equipe trabalhando junto,
o livro não acontece. No digital, a questão é mais complexa, porque para você criar um livro digital com uma invenção na mídia, você precisa ter um programador que esteja dialogando com o artista, porque a programação é uma forma de invenção no digital. Então, digamos que você tem um bom designer, um bom autor, um bom ilustrador, se você não tem um bom programador ou um bom animador, agora, o custo disso, né, ou eu não, esse pesquisador espanhol, né, que a gente conheceu, ele falava que o mais difícil é esse diálogo do programador com o designer, com o animador, para experimentar algo que ninguém sabe, é um campo aberto, porque tudo isso é caro. Os programadores bons, que inventam e que trabalham com tecnologia da informação, estão empregados em empresas e ganham muito bem. Então, esses caras, para terem tempo para sentar, né, na sala com um artista que vai ter ideias estapafúrdias e gastar horas, semanas, meses, ou precisa de uma injeção de dinheiro, ou precisa estar todo mundo muito afim de experimentar. Então, eu acho que isso é um contexto real que fez com que as editoras saíssem desse campo da experimentação por questão financeira, e eu acho que, com certeza, tem gente experimentando, fazendo, né? A Estela fala desse livro, tem alguns outros, mas, enfim, eu acredito que, se não tiver esse diálogo dessas áreas, mas para valer, é difícil se criar algo novo, né, dentro dessa mídia que a gente não sabe o que ela é. Talvez vocês tenham que fazer a história do bichinho da maçã e apresentar para a Apple. É uma chance. Né? Perfeito. Mais alguma pergunta? Aqui ao lado, por favor. Boa tarde. Só uma questão de colocação da realidade do outro lado, né? Assim, eu imagino o quanto seja difícil editar um livro, um programa para entreter as crianças. Eu sou pai de 2 meninos, um de 9 e um de 6, e nós temos uma educação para eles em que cada momento é seu momento, né? E o livro ele nunca vai perder seu espaço pela seguinte forma: se eu dou um tablet para ele ler um livro, ele não vai escolher o livro para ler, ele vai escolher o aplicativo do jogo, né? Então nós temos o momento da leitura, em que o livro está lá materializado, em que nós entramos no quarto e realizamos a leitura. Aquele é um momento único em que a família está junto, o pai ou a mãe, as crianças, eles realizam uma atividade junto com a família de leitura, materializada. Então, nós temos um tablet que é para eles lerem no carro ou para viajar. Faz a leitura da escola. Eles nunca fazem isso. Eu estou só expondo a outra ponta da realidade, a parte prática. Então, assim, é muito tópico. Você fala assim, não, faz, talvez para nós, né, o adulto, você usa o Kindle, eu não gosto, particularmente eu não gosto, eu viajo muito durante a semana, e eu estava até comentando isso, eu estou voltando para o livro impresso, porque cansa a vista, se torna uma leitura cansativa, isso é a minha opinião. E para as crianças, a minha opinião é assim, o livro ele precisa estar presente na família, ele precisa estar impresso, ele precisa estar materializado no momento do livro, né? Não no momento do tablet ou então do jogo do computador, enfim. Existe essa parte que está se perdendo, e as famílias é muito mais fácil eles deixarem de ter o livro como cultura, como educação, por ter dado um tablet, e o livro é mais fácil ele se perder ao longo da educação da criança do que ele ser introduzido dentro da realidade digital. E você tem alguma pergunta para eles em relação a isso? Ou você não, era só um complemento, como eu falei no começo, era só um complemento da realidade hoje dos pais, como eles enfrentam a questão do livro impresso. Perfeito. E do digital. Tá ótimo. Obrigado. Você tem algum comentário o que ele falou? Não. É engraçado que você está trazendo esse ponto, e ontem eu e o Fernando fomos num encontro de pós-graduação de uma pessoa que estava entregando o seu TCC, e era justamente sobre a presença do livro nas famílias. Como é que as famílias se relacionam com o livro? Às vezes, a tese dessa moça é que, na verdade, muitas vezes a família se relaciona com o livro porque acha que é um bem para a formação.
E em outros momentos a família se relaciona com o livro por ser uma aventura partilhada, por ser uma coisa feita em parceria. Então, acho que essa é uma questão que também está muito... E tem poucas pesquisas em relação a isso, né? Como é que o livro entra nessa relação familiar. Existe uma... Stella, você vai saber falar disso, você vai poder me corrigir se eu falar o nome errado. Aquela pensadora da educação argentina que é radicada no México, Emília Ferreiro. Emília Ferreiro. Ela tem uma teoria, ela é muito questionada, porque ela gerou um método de alfabetização que, enfim, é controvertido, e eu não vou entrar nessa controvérsia porque não é minha praia, simplesmente. Mas ela tem uma coisa muito interessante como dado, que ela fala assim, as crianças não aprendem juntando vogais e consoantes, elas aprendem por núcleos já mais complexos, fonéticos, enfim, e a apreensão é diferente. Bom, isso mudou a história da alfabetização, etc. e tal. Mas o que é mais interessante para quem é leigo, para quem está fora desse circuito como eu, que ela fala, é que como está comprovado que conviver, simplesmente conviver, e eu falo isso a propósito do seu comentário, com livros, com palavras impressas, conviver com palavras facilita a alfabetização e a educação. O simples fato de ter familiaridade com essa coisa tão simples, que é ao mesmo tempo tão complexa, né? Que é a palavra. Que isso em si já é uma forma de criar uma certa aptidão para a leitura, né? E para o letramento. Você sabe que eu tenho pensado muito nisso em várias situações. Tem um cientista que trabalha comigo, dando uma assessoria numa escola, que outro dia ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou que os seres vivos eram invertebrados e que os seres vivos foram metabolizando os materiais e assim ganharam ossos. E eu tenho pensado muito sobre a metabolização, o que no convívio com as coisas a gente vai metabolizando, né? A gente metaboliza estética, a gente metaboliza ética, né? Se a gente pensar nas questões políticas que a gente está vivendo, olhar para a corrupção como uma coisa normal é uma metabolização normatizadora do meio que você acha que é normal você ir lá e pegar um dinheiro. E que é um problema, né? Uma metabolização que é terrível. Como a gente metaboliza, às vezes, que as pessoas morarem na rua, tudo bem. A gente vai normatizando as coisas, mas também a gente metaboliza coisas boas, né? Você também, nessa atenção conjunta, nessa partilha de percepções, eu acho que a Emília Ferreiro traz um dado que é fato. Quer dizer, as crianças que vão se relacionando com palavras, que vão se relacionando com arte, que vão se relacionando não de um jeito moralista, mas de um jeito mobilizador com ecologia, também vão aprendendo sobre isso. Eu acho que com os livros é assim também, sim. Então é muito legal o seu depoimento, né? No horário da família ler junto, porque, na verdade, não é você educando as crianças, mas a gente se educando uns aos outros, né? A gente partilhando culturalmente uma possibilidade de arte também. Perfeito. Não havendo mais perguntas, eu vou encaminhar aqui o nosso encontro para o final. Vocês têm mais alguma questão? Fiquem à vontade, temos um tempinho aqui. Vou fazer uma última pergunta para eles, mas se vocês tiverem alguma, aproveitem, porque a gente está nos últimos 5 minutos. Não? Não. Então tá bom. Então eu vou fazer eu. É o seguinte, você até mencionou o momento delicado em que a gente vive. Eu no começo falei, não, que bom, a gente está num encontro literário, num mês em que a gente lembra do Dia da Criança, mas tem que lembrar de outras coisas um pouco mais graves. A questão que eu coloco é a seguinte, do ponto de vista de vocês, de escritores, artistas ligados ao livro, à produção do livro ilustrado, do livro de artista, seja como a gente queira chamar aqui, o que vocês sentem em relação a esse momento, particularmente no que diz respeito a algumas reações que a gente tem observado, têm sido noticiadas nos jornais sobre limitação a algumas temáticas, uma certa intransigência dos pais em relação a professores, dos políticos em relação aos professores, os formuladores de políticas de educação, interferindo até nas políticas de aquisição de livros. Vocês já enfrentaram isso? Como é que vocês têm visto isso? A gente tem vários casos, né, de livros que foram tirados de circulação, às vezes pelo próprio autor,
por conta da repercussão. Quer dizer, ele está certo, ele até defende que está certo o seu livro continuar sendo lido, vendido, mas ele tira porque ele não suporta a pressão de uma opinião pública que nas redes sociais se potencializa de uma maneira mais brutal e agressiva. O que vocês têm observado em relação a isso? Olha, é uma confusão danada isso, e eu acho o fim do mundo, na verdade, porque é uma grande hipocrisia. As crianças estão vivendo... as televisões, se liga a televisão, só tem... A grande maioria dos canais, tirando 2 ou 3, que seriam os mais culturais, o Arte 1, o Cultura, o Curta, sei lá, poucos canais, ou Futura, sei lá. A maioria são canais que trazem violência, que trazem... narrativas, quando são narrativas para crianças, narrativas bobas, que estimulam muito o consumo, enfim, acho que a gente tem muitos problemas nessa instância que ninguém fala nada, e que é o que a criança está convivendo o dia inteiro. As crianças estão nos tablets, às vezes com uma coisa muito ruim, de má qualidade, nos jogos e tudo, e ninguém está falando nada. Aí, de repente, por uma leitura completamente equivocada, pegam lá um livro da Ana Maria Machado, que tem uma criança triste, que pensa numa questão existencial, que pensa em engasgar com uma maçã para voltar para o mundo da imaginação, e aí dizem que ela está estimulando o suicídio. Quer dizer, é uma atrocidade. E aí tem uma polêmica nas redes sociais. Coitada da Ana Maria, que é uma grande autora, que é uma mulher que pensa nas crianças, que se empenha para fazer um trabalho de grande qualidade, ela se depara com isso, que é uma violência. Quer dizer, nós estamos vivendo um falso moralismo, um moralismo tacanho, que eu acho que é um absurdo e que se reflete em todas as camadas da sociedade. As crianças pequenas, elas não estão preocupadas com isso, elas olham para isso e entendem o drama humano ali. E não de uma maneira banal. Elas não têm essa coisa... Eu acho que nós estamos vivendo um grande problema com os adultos. Quer dizer, nós estamos vivendo um grande problema... Como é que crianças inteligentes viraram adultos boçais, né? Pois é, isso é muito triste. Isso tem a ver... Alguma coisa, em algum momento, a metabolização que você falou está dando errado. Mas eu acho que é um problema da nossa educação. Esses adultos são consequência... da nossa própria educação, e eu acho que nós temos responsabilidade nisso, na medida em que a gente não tem feito um movimento mais radical em relação a uma boa educação, uma educação que olha para o mundo de uma maneira mais diversa, com mais espessura. Então, tem aí uma visão de mundo muito rasa, né, de você, e mesmo em relação à educação, o que fizeram com as adoções de livros em escala nacional, que você tem um formato padronizado para o livro, com papel padronizado, você tira a espessura da variação da experiência, né, que os livros terem formatos variados é uma experiência que vai dando uma amplitude de percepção do livro, do peso do livro, do cromatismo do livro. Isso impacta na leitura. Tem um poema lindo do Arnaldo Antunes, que é sobre a caligrafia, que ele fala que o que você vê impacta o que você lê. Então, é isso no livro. O que você vê, o que você sente, esse objeto polissensorial que é o livro, impacta a sua leitura. Quando você taxa um padrão de normalidade, com tudo com o mesmo formato, impresso do mesmo jeito, com a mesma letra, a letra também é uma experiência. A fonte, ela impacta a sua leitura. E isso, para a gente, é revoltante. Quer dizer, a gente anda revoltado com o que a gente está vendo acontecer. Ainda bem que existem editoras e editores resistentes que vão na contramão disso, mas acho que a gente tem aí, sim, uma política dos sistemas de educação que acham que a criança precisa aprender aquele básico e que, portanto, olham para isso na literatura também. E você, ao dar o básico, você elimina todas as diferenças. Quer dizer, você elimina as hipóteses e os modos de se aproximar do mundo que são singulares. E, se a gente não contemplar isso, nós vamos ter cada vez mais gente fora do que seria essa normalidade, né? A gente vai ter cada vez mais excluídos.
e os excluídos não só sociais, não só de gêneros, mas de etnias, mas pelas próprias maneiras de ser, né? As crianças aprendem de maneiras diferentes, se relacionam com o mundo de modos diferentes, se expressam diferentes, e a gente está tendo uma padronização disso que é avassaladora, triste, e que é a morte do ser humano, é a morte da singularidade, da expressão, da gente ser no mundo de uma maneira única. Isso está acabando. Perfeito. Olha, eu concordo com a Estela, abriu esse espectro que a gente está vivendo, que realmente é muito triste e muito complexo. Mas o que me chama muita atenção é que o principal motor de tudo isso é o medo das pessoas, né? Eu acho que as pessoas têm medo, né? E projetam esse medo na educação dos filhos. Eu acho que existe um medo do diferente, do externo, né? É só a gente pensar, né? O que é o fascismo, o que é o racismo, né? É o medo do diferente, né? Qual que o que eu acho que nessas discussões falta é entrar mais fundo, sabe? Nas questões afetivas, nas questões filosóficas, nas questões ancestrais, né? Então, uma delas eu acho que é o medo, né? E o medo do externo e, principalmente, o medo do interno, né? O medo que as pessoas têm do erotismo, da pornografia, né? Do descontrole, né? Eu acho que é um medo que é projetado, né, no que o filho está lendo, né? Então, se o filho vê um livro que tem um menino com um pinto de fora, a mulher com a bunda de fora, o peito, vai falar, nossa, que pornográfico que é esse livro, né? Então, isso acontece quando você tem escolas religiosas e editoras que querem que seus livros sejam adotados por todas as escolas. Elas vão falar, bom, vamos tapar o pintinho, a bundinha, o peitinho da menina, senão a gente vai perder a adoção da escola religiosa. Mas tem uma coisa da arma também. Não, eu estou falando da escola, mas, por exemplo, eu já ilustrei livros para... Isso não é só no Brasil, né, para editoras canadenses e tal, que não podia colocar uma faca perto do menino na cozinha, porque isso podia incitar a violência. O Lampião e Lancelote, então, exatamente. em certos lugares foi banido, né? Porque, assim, lanças de um lado, espadas e espingardas do outro, né? Tem histórias tradicionais onde você tem bichos que são caçados e que não pode desenhar arma, porque a arma incita a violência. Então, é uma hipocrisia, é uma contradição, e eu acho que a gente tem que olhar essa questão de uma maneira mais profunda. Eu acho que se a gente for pensar no o que as pessoas estão fazendo, como que elas estão fazendo, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Mas acho que tem uma outra coisa, Manuel. Mesmo as editoras mais legais, às vezes tem um politicamente correto que é enfadonho. Uma vez eu e o Fernando fomos contratados por uma editora, assinamos um contrato e tudo, de uma história de uma menina que ficava muito tempo no banho. Ficava no banho, olhando os vapores do banho. Aí, um belo dia, recebo umas flores e uma caixa de bombom dessa editora falando, olha, não vamos publicar seu livro, porque esse livro gasta água. E o meio ambiente, nós não estamos podendo gastar água. E era uma editora bacana. Aí eu falei, gente, eu não estou acreditando nisso. Esse politicamente correto também das editoras mais contemporâneas, que aí não tem uma coisa moralista, mas tem um politicamente correto ecológico, também. Quer dizer, o que é isso? Cadê a espessura do mundo, a complexidade do mundo, essa literalidade? Ela está empobrecendo muito a nossa vida. Os entrevistados aqui são vocês, mas eu vou me dar o direito de fazer um comentário. Eu acho que o grande problema do mundo hoje é que criou-se a ideia de que as pessoas não podem pensar por conta própria, ter autonomia e compreender as coisas. Quer dizer, esse caso seu, que é um dos casos mais singelos dentro do contexto que a gente vive, é até uma coisa singela, né? Não estão falando de pornografia, nem de racismo, nem de sexismo, nem nada. É só uma questão de água. Tá? Por que a pessoa que vai ler um livro desse vai achar que ela tem que abrir a torneira e não fechar mais? Não, ela vai entender que é o contexto daquela narrativa, que não é necessariamente algo a ser mimetizado na sua vida. Qualquer criança, sem nenhuma experiência de leitura, ia entender isso muito facilmente. E só a cabeça de um maluco é que pode distorcer isso e fazer com que o editor, já se antecipando à distorção do maluco,
peça para você não escrever o livro. Porque, claro, o editor também não acha isso, mas é que ele já está antecipando a dor de cabeça que ele vai ter. E, na verdade, isso está ligado a esse medo. As pessoas estão se antecipando à reação das pessoas mais imbecis que existem, se antecipando a isso e tomando medidas por medo dessas reações, fazendo coisas até nas quais elas não acreditam, que é tirar a autonomia das pessoas, deixar que as pessoas julguem se uma exposição é moralmente ofensiva ou não, se uma peça de teatro é racista ou não, se uma coisa é nazista ou se ela é comunista, e se for, cada um que julgue, assimile e julgue. E trabalhe aquilo, tem uma adesão, uma rejeição àquilo por conta própria. A grande questão é da autonomia hoje, né? Assim, é um controle da vida das pessoas, de uma descrença na capacidade que as pessoas têm de decidir racionalmente as coisas, de ter juízos próprios, de pensar. Né? Eu acho que o exemplo que você dá é isso, você achar que as pessoas não pensam. Voltamos para essa questão de achar que todo mundo tem que ser tutelado como se fosse uma criança. Se nenhuma criança tem que ser tutelada, como vocês provaram aqui, ou seja, não tem que ser receptoras de mensagens simplificadoras, se nenhuma criança, contrariando o senso comum, deve ser tutelada de uma maneira assim que a reduza, dizer das pessoas adultas, né? Pessoas supostamente emancipadas. A gente vive num mundo que eu acho que a questão toda é a da emancipação, no sentido kantiano, né? A razão emancipada, senhora de si mesmo, que conhece seu mundo, domina a sua realidade. Sim. E, enfim, é por isso que a gente tem pessoas que querem tutelar até a nossa vida, né? O que a gente pensa, o que a gente faz na nossa sexualidade, seja lá o que for. Como esse fascista que está prestes a ir para o segundo turno no Brasil. Né? Enfim, desculpem. Não, mas é um desabafo muito apropriado. Legal. Então eu agradeço a vocês, Estela, Fernando, agradeço a presença de vocês aqui na Biblioteca do Parque Vila Lobos. O Segundo as Intenções acontece alternadamente aqui na Biblioteca do Parque Vila Lobos e na Biblioteca de São Paulo, que fica ali na Praça da Juventude, onde era o antigo Carandiru, e a programação vocês podem acompanhar pelos sites das duas bibliotecas, que também abrigam as captações audiovisuais que o nosso diretor Saul faz aqui regularmente e veicula depois com textos que relatam essa experiência, que é muito prazerosa, espero para nós, espero que tenha sido prazerosa para vocês também. Então, até o próximo encontro do Segundo Intenções. Muito obrigado por vocês. Muito obrigada. Obrigado.